Vamos para mais um cafezinho? Bom, hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente. Vou mudar aí, eu estava falando de coisas para desenvolvimento, né? Eu vou falar uma coisa mais técnica, sistema distribuídos, né? E falar um pouco de design pattern, né? Na verdade, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, que tem gente me chamando aqui no chat, aí eu fico perdido, né? Então, por isso que eu já tenho meio que o roteiro na cabeça. Mas no vídeo eu vou falar de design pattern, circuit breaker e um pouquinho de sistema distribuído, um pouquinho de Kafka, né? Qual que é o problema que eu estou tentando resolver agora no meu trabalho, né? A gente tem um framework low code de data stream processing e um dos pontos lá do nosso framework, eu tinha um producer, eu tinha que mandar uma mensagem para o producer, e o Kafka Producer, ele já tem algumas coisas implementadas ali dentro que são muito legais. Ele faz o retry, ele faz o buffer das mensagens, ele trabalha com muita coisa assíncrona. E, tipo, então, assim, se eu mando a mensagem para um Kafka Producer, eu sei que ela é assíncrona. Só que tava dando um erro lá que a pessoa tava falando que como se fosse síncrono, né? Tipo, não, eu tô mandando uma mensagem a cada tantos segundos. E aí a pessoa identificou até qual que era a parâmetro que configurava esses segundos, né? E aí eu olhei assim, cara, impossível isso, né? Aí eu fui entrar dentro do código do Kafka e falei assim, bom, vamos dar uma olhada aqui, porque eu já li esse código 500 vezes, mas eu quero saber em que ponto ele tá sendo síncrono, né? E aí eu descobri lá que... Aí, na verdade, eu não consegui descobrir, porque, tipo... sei lá, aí eu tive que entrar, conversar com a moça, né? Que tava fazendo teste, eu conversei com a moça, identifiquei o caso de uso dela. Quando eu testei exatamente o caso de uso dela, eu consegui ver, pô, realmente, tá dando esse... Não que eu estivesse duvidando, de maneira alguma, né? Mas é que, tipo, eu precisava saber exatamente o que ela tava, como ela estava testando para eu testar igual, né? Aí eu repeti o teste, deu exato. E eu vi, nossa, isso aqui tá síncrono. É um erro que é uma situação bem específica que o erro, em vez de ser assíncrono, ele acontece síncrono. E aí o que acontece? Tem um timeout lá que vai fazer um lag gigantesco. Cada mensagem que eu tento mandar, ele vai esperar aqui em timeout e dá um problema em cascata, né? E aí a gente chegou numa discussão que a gente estava assim, a gente vai ter que implementar um design pattern chamado Circuit Breaker. Aí deve estar se pensando aí, o que é design pattern, né? Uma vez eu tive uma discussão aí, tipo, eu não falo treta não, porque assim, treta é quando é algo pessoal, né? Tipo, eu não gosto do Vitor. Não, tipo, tive uma discussão, eu acredito numa coisa, a pessoa acredita em outra, e beleza, se ela ficou chateada, beleza, é problema dela, né? Mas algumas pessoas da bolha dev acreditam que design patterns são como se fossem assim, regras pro outro. Use isso, use isso, use isso. Não, design patterns não tem nada a ver. Design patterns é um catálogo. Então, assim, como é que se identifica um design pattern? Tipo, você vai lá, você identifica, pô, tem um padrãozinho aqui interessante que eu estou usando no meu código. Aí você tem que, primeiro, não é um padrão que você usa no seu código, né? Mas começa assim, né? Tanto que eu defendi com um professor da UFPE, né, o Bruno Cartacho, e aí eu defendi esse design pattern, porque ele me chamou para defender esse design pattern, porque era um padrão que ele identificava no código dele, e a gente foi procurar se outras pessoas usavam, se tinha referência na literatura, não tinha. Então a gente foi lá, propôs para um outro professor, um professor brasileiro numa universidade da Itália, o Eduardo Guerra, que é muito bom, ele tem algumas aulas no YouTube aí. E aí a gente propôs para ele e falou, então vamos submeter isso aí. E aí submeteu, né? Foi aceito, né? Até porque o Eduardo Guerra é um dos principais design partners, né? Então, assim, se ele está submetendo, provavelmente ele já passou por um crivo aí bom, né? A gente submeteu, foi aceito, né? A gente teve que apresentar. E aí, lá nesse congresso chamado PLOP, PLOP, alguma coisa assim, a gente defender esse design partner, né? Que foi online, eu não saí do Brasil para defender um design partner, né? E aí, assim, o design partner ele precisa eu preciso identificar que os outros fazem também. Então, eu chego lá, escrevo o design partner, escrevo que contexto ele deve ser usado, né? Então, assim, por exemplo, eu estou com um aberto aqui. Primeiro é o contexto, vai delimitar assim, o que é o contexto que ele deve usar, qual que é o problema que ele resolve naquele contexto, né? Quais são as forças, né, tipo, que fazem você usar aquele design pattern? Tipo, não, eu vou usar isso aqui se eu tenho um sistema que cai sempre, né? Depois os resultados e os designs parecidos, né? Porque assim, o design pattern não está mandando você usar. Ele está ali só para você conseguir ter um vocabulário comum. Por exemplo, eu vou deixar o link aqui do design pattern de microserviço, né? Eu vou implementar um circuit breaker.
E a gente estava na reunião de arquitetura, ninguém detalhou o circuit breaker, ninguém falou o que eu devo fazer. Só falou assim, ó, você tem que, vamos implementar o circuit breaker. Falou isso aí, todo mundo entendeu, entendeu? Então, se todo mundo entendeu, significa que aquela descrição do design pattern criou um vocabulário comum. Aí, o que é o circuit breaker? Circuit breaker é quando você tem dois serviços, né? E a gente fala de sistemas distribuídos, né? Por que acontece nos sistemas distribuídos? Quando eu tenho um sistema que ele é próprio, por exemplo, como usam lá? Eu tenho um front-end que ele comunica com back-end, que comunica com banco. Se meu banco cai, tudo cai. Então não tem como me preocupar de ter um fallback se o banco cair. Se meu back-end cai, tudo cai. Não tenho que me preocupar se o meu front-end cai, ninguém comunica com publicação. Então, mas em sistemas distribuídos é diferente, porque assim, eu tenho o que é a definição de sistemas distribuídos, né? A definição de sistemas distribuídos, pelo livro do Tannenbaum, Van Steen Tannenbaum, eu gosto muito dessa definição, são sistemas que aparecem únicos para o usuário, mas eles são compostos de diversas partes, diversos processos. Então, assim, um sistema que é basicamente um front-end, um back-end, e uma base de dados, não é um sistema distribuído, basicamente, né? Mas se ele tem ali dois servidores que comunicam, que um chama o outro, ali é um sistema distribuído, né? Então, assim, pode ser que um deles caia. E aí, se um deles cai, se eu tenho um front-end que chama um back-end, que esse back-end chama um outro back-end, se esse back-end cair, esse aqui caiu e esse aqui caiu. Então, assim, para eu evitar com que a queda desse back-end faça esse aqui cair, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse aqui pare de depender desse. E aí entra o circuit breaker, né? Que é assim, eu praticamente desabilito a funcionalidade e falo assim, olha, se esse cara cair, eu paro de mandar requisição para ele. E o mesmo pode ser feito para o Kafka. Pô, aquele Kafka caiu ali, então eu vou parar de mandar a requisição dele, mando para um outro tópico, salvo em disco, ou faço qualquer coisa, né? E depois que ele voltar, eu faço. Então o circuit breaker é como se eu estivesse implementando um padrão que é mais ou menos assim. Eu abro o circuito, eu paro de mandar mensagem para aquele cara. E aí eu espero um tempo, um timeout. Depois que aquele timeout acabou, eu tento mandar de novo. Aí eu vejo assim, aquele cara voltou ou não voltou. Se aquele cara não tiver voltado, eu abro o circuito de novo, né? Eu vou até, tipo, disparar um erro, né? Tipo, tem que ter uma XE, tem que ter algum alarme, dizer assim, ó, tipo, cara, tem um sistema aí fora do ar, tem um sistema fora do ar, né? Que isso não faz parte do nosso escopo, porque provavelmente aquele broker deve ter alguma estatística ali no tal do Prometheus lá, no Prometheus, lá acho que Bana, eu não trabalho muito com observabilidade, né? Como eu trabalho no framework, né? Mas eu sei que tem alguma estatística que o pessoal sabe se está fora do ar ou não, né? Mas o Circuit Breaker é isso, né? E a gente vai ter que implementar o Circuit Breaker. E assim, sistemas distribuídos. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho mais de quais são os design patterns mais interessantes aí de microserviço, né? Microserviço é um tema que foi muito hype, assim, alguns anos atrás, assim, tipo, todo falava, tem que fazer microserviço, tem que fazer microserviço. Tipo, eu comecei a trabalhar com Kafka nessa hype. Eu surfei essa hype. Então, assim, por isso que eu não surfo outras hypes mais, né? Porque a gente acaba se especializando, né? Então, assim, se você está surfando a hype aí de LLM, espero que você se especialize aí e não precise surfar outra. Mas tem várias outros padrões. Tem um padrão que eu acho que tem um abuso gigantesco, assim, que a galera sabe, que é a composição de API, né? Porque todo mundo que vai falar de microserviço, quando você lê, é uma composição de API. E aí, tipo, você vai ler, pô, o cara está falando de API. E tem até o meu artigo de Message Oriented Middleware, né? Eu escrevi um trabalho individual do meu mestrado, que algumas pessoas elogiaram muito, né? Que basicamente eu faço um resumão era como se assim, peguei uma palestra que eu dei uma vez no TDC e eu peguei e trabalhei aquilo como um artigo, né? Onde eu fui atrás dos porquês de usar o Message Oriented Middle e o que o Message Oriented Middle oferece de vantagem, né? Mas assim, eu tentei ir a mais da caracterização do Message Oriented Middleware, né? Aliás, tem um vídeo no canal que eu meio que passo por cima desse artigo, né? Esse artigo não dá para falar em um vídeo, assim, tipo... eu não vou trabalhar no meu mestrado com Message Oriented Middleware, eu vou trabalhar com Data Stream Processing, mas
eu faço uma caracterização bem grande do Message Oriented Media, que é um outro padrão de comunicação, né? A gente tem, por exemplo, eu gosto de falar aqui, deixa eu até olhar aqui os padrões de comunicação, né? Que a gente tem gRPC, né? Que eu falo no meu livro, eu tenho um livro de HTTP, eu falo de HTTP com REST, né? gRPC que também é HTTP, né? Tipo desculpa, o RPC, né? A gente tem um gRPC que é uma biblioteca de RPC e tem o RPC. Aí qual que é a diferença básica de RPC com REST, né? O RPC ele vai até o nível do desenvolvimento. O REST ele para no nível da interface, né? Então assim, o REST ele só para até a modelagem da interface. Ele não entra do que tá para dentro do código, né? O RPC ele vai te entregar desde o seu código. Ele vai gerar um código para você chamar, né? Então você para de se preocupar ali. E no REST não, o REST você precisa modelar mais acima. Então o REST tem uma série de vantagens. Eu tenho um livro escrito sobre isso, né? Quem quiser leia. Isso são padrões, né? Tipo, quando a gente fala de RPC, é um padrão. Quando a gente fala de Message Oriented Middleware, messaging, é um padrão. Que aí, assim, a galera vai botar um bando de padrão ali, e às vezes eu acho que a galera até abusa dos padrões, né? Tipo, eu que adoro o padrão, falo pra não abusar tanto, né? Mas a galera adora. Eu acho que a galera não observa muito as forças do padrão e o contexto do padrão, né? Então, assim, todo padrão tem um contexto e tem as forças, né? E aí você tem que parar lá e ler aquele contexto e ver assim, isso se aplica ou não se aplica ao meu caso, né? Mas eu gosto mais de olhar o padrão mesmo como um vocabulário, né? Eu estou adicionando vocabulário. Tanto que, assim, quando a gente fala de um contexto de padrão, de um grupo de padrões, a gente fala de um language patterner, né? O language patterner, ele é então a gente fala de uma linguagem de padrões, né? Ou seja, a gente está adicionando um novo vocabulário, né? E é interessante que eu estava falando de DDD esses dias e DDD também é uma série de padrões, né? Então, assim, é muito importante que quem não gosta de padrão e gosta de DDD está em desacordo com os autores do DDD, porque eles falam no livro que o DDD é um conjunto de padrões, né? Então, assim, é preciso entender DDD, padrão para entender DDD. Você não consegue entender um sem entender o outro, que aí você vai fazer um mau uso, talvez, né? Mas era isso, assim. Eu vou deixar aqui o link do Microservice I/O, que é a linguagem de padrão para microserviços. Recomendo muito se ler, sempre nessa linha de, tipo, isso aqui eu tenho que olhar o contexto e as forças para saber quando usar e quando não usar, né? E é isso, pessoal. Bom cafezinho para vocês, muito obrigado e bom dia.